Fala, produtor! Seja bem-vindo a mais um episódio do Let's Talk, o podcast feito por produtores de eventos, para produtores de eventos, para você não tropeçar durante a organização dos seus eventos. Parece um pouco redundante a gente estar sempre falando de eventos aqui no canal, mas para você que acompanha a gente aqui, sabe que nunca é redundante quando a gente fala de organização, de empenho e de informações válidas para a gente organizar os nossos eventos cada vez melhor. Hoje estamos aqui com o Daniel Costa, ele é CEO e fundador da Evento Sustentável. É uma consultoria e gestão de ESG para eventos, né? E ele também é coordenador brasileiro da norma ISO 20121, que é uma norma sobre gestão em sustentabilidade de eventos. Daniel, seja muito bem-vindo ao Let's Talk. Primeiramente, eu quero agradecer você ter aceitado o convite para a gente falar de um assunto tão importante que é a sustentabilidade no universo de eventos. Por favor, Daniel, agora é com você. Alisson, boa tarde a todos. É um grande prazer estar conversando aqui com vocês e eu sinto sempre um grande prazer em poder levar e compartilhar conteúdos de sustentabilidade em eventos para o público. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Show de bola, nós que agradecemos aqui sua presença. E para começar, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a visão atual sobre a sustentabilidade de eventos. Aquele overview para a gente saber como que está o mercado hoje em dia. E Daniel, eu queria saber, cara, quando você olha assim para o mercado de eventos hoje, como que você enxerga a sustentabilidade sendo tratada de uma forma geral? Alisson, a gente tem uma história na área de sustentabilidade em eventos, são quase 20 anos trabalhando só com sustentabilidade em eventos. Então, assim, eu posso dizer para você que houve uma grande transformação desde que a gente começou lá em 2008, basicamente, até os dias de hoje. Quando a gente falava em sustentabilidade em eventos lá em 2008, parecia uma terra árida, ninguém sabia exatamente o que era, confundiam com ecologia, com plantação, com árvores, com florestas, que também faz parte, mas não é só isso, hoje é muito mais abrangente o processo, né? Hoje existe uma abrangência maior de ESG, que a gente fala. Então, assim, hoje nós temos uma maior receptividade do mercado. Há 20 anos atrás, quando a gente batia em portas de agências ou de empresas, as pessoas não entendiam o que significava aquilo, nem o que poderiam fazer, né? Não, aqui a gente já faz coleta de lixo, tal, fazemos uma reciclagem do nosso lixo, coletamos separadamente os resíduos da empresa, do evento nem se falava, era mais da empresa antes, né? E hoje em dia já é diferente, né? Você teve dois grandes adventos aí que mudaram um pouco esse panorama, que ajudaram a montar toda essa estrutura que existe hoje. Antigamente a gente falava de... o termo ESG ele surgiu, na verdade, em 2018, 2019, já por uma questão de compliance na área bancária, na área financeira, né? A área financeira sempre com a necessidade de poder ser transparente, de poder mostrar para os seus clientes, seus acionistas, que havia uma transparência, uma seriedade no que faziam, para poder valorizar suas ações ou não desvalorizá-las, né? Então já havia uma questão de governança nessa área bancária. Quando em 2016, com a pandemia, isso mudou um pouco, evidentemente, né? As pessoas pararam, mas logo após a pandemia, a gente já teve uma grande surpresa no meio da pandemia, em 2019, com um setor bancário adotando, né, abraçando a questão ESG. Quando o setor bancário abraçou a questão ESG, essa perspectiva mudou, porque a partir desse momento as empresas tinham um compromisso de compliance com a área financeira, mas também com outras questões sociais e ambientais. Então, hoje, o cenário está bem melhor, claro que a gente precisa crescer muito, ainda há muito para ser feito, e a cultura ser desenvolvida, mas eu vejo um cenário bem melhor em termos de sustentabilidade de eventos, as empresas têm uma aceitação, os eventos hoje, a grande maioria já busca alguma solução de sustentabilidade, seja ele na área ambiental, seja ele em questões sociais, questões de segurança do trabalhador, saúde, ou mesmo questões de inclusão e mobilidade, acessibilidade. Então, hoje o mercado, assim, ele está mais palatável, vamos dizer assim, o mercado tem aceitado um pouco mais o que é ESG em eventos, principalmente. Ah, que legal. Inclusive, essa sua colocação me faz entender que que parece que a gente está avançando de verdade, né? A minha próxima dúvida era se ainda existe algum tipo de empecilho para a gente melhorar,
né, você me informou que é coordenador, né, da norma ISO 20121, né, que é uma norma que regula ali a questão da sustentabilidade nos eventos. Eu queria que você me comentasse um pouquinho dessa norma, um pouquinho do desafio que é a gente quebrar um pouco desse paradigma ainda no mundo dos eventos, né? E como eu estava pensando, né, parece que a gente ainda está avançando de verdade, mas falta muito ainda. Eu não sei se isso é algo que está no senso comum das pessoas, como eu, como produtor de eventos, e com outros colegas que comentam também. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco, né, esse assunto, falando um pouquinho sobre a norma, como que para nós, produtores pequenos, que estamos começando ali, como que a gente faz para poder alcançar, né, a idealização de ter um evento sustentável, né? Então, me conta um pouquinho, Daniel. Legal, vamos lá, vamos por partes. A norma, a gente começou a desenvolver ela em 2009, 2010, com diversas associações, ou quase todas as associações de eventos e turismo aqui do país, com participação de 5 ministérios, Ministério da Cultura, Meio Ambiente, Turismo, enfim, com participação de representantes do Senado Federal, representantes da Câmara, Comitê Olímpico, CBF, então tinham várias entidades participando, onde que a gente foi contribuindo, né, internacionalmente com essa norma, quer dizer, a visão brasileira, o que a gente podia levar para lá, internacionalmente, e a gente contribuiu com várias questões, principalmente de questões de mobilidade, acessibilidade e inclusão. É uma norma, primeiro que é uma norma voluntária, ou seja, qualquer um pode adotar essa norma, e ela é uma norma que trabalha com steps, né, com passos, com degraus. Então, assim, o que eu sempre falo, qualquer empresa que queira começar a trabalhar com sustentabilidade, fazer sustentabilidade no seu evento, está valendo, porque a norma permite que você comece pequeno e vá crescendo dentro do teu processo de eventos. Que o seu evento de amanhã seja mais sustentável que o seu evento de hoje. Então, ela permite que aconteça isso. É uma norma, então, voluntária, ela não tem métricas, ela te dá diretrizes de como você pode trabalhar, te orienta de como você pode desenvolver a questão de sustentabilidade do evento, mas, principalmente, ela não se trata exatamente de um checklist, né? Eu estava dando uma palestra ainda ontem, no Senac, e aí sempre me perguntam, existe um checklist de sustentabilidade? Claro que existe um checklist, né? Mas o que a gente coloca, assim, são importantes alguns pontos, que é justamente você desenvolver essa cultura de sustentabilidade internamente na empresa, né? Quando um evento começa, é um momento adequado de você poder começar a trabalhar a sustentabilidade. E a gente muitas vezes é chamado quando o evento já está para acontecer assim um mês antes, que a gente não tem muito o que fazer, você fica muito sem manobra, né, margem de manobra para poder ajudar no processo. E aí vem aquela máxima, né, sustentabilidade custa mais caro? Sem planejamento tudo custa mais caro, né? Mas com planejamento, às vezes você consegue até diminuir os custos. Existem casos que a gente já trabalhou que a gente consegue diminuir o custo do projeto e do evento. Então, assim, todo interesse, todo produtor ou empresa que tem interesse em trabalhar sustentabilidade, conheça um pouco a norma, ela permite que você comece pequeno, trabalhando pequeno, mas trabalhe internamente a cultura. Então, desenvolva uma política de sustentabilidade, desenvolva metas, desenvolva objetivos e, principalmente, trabalhe com engajamento, porque a sustentabilidade, se a gente pensa em ESG, ela não depende só de você, ela depende de todos os players que estão trabalhando com você no evento, né? Se você pensar numa gestão de resíduos no evento, por exemplo, mas você tem que pensar que você tem uma empresa de limpeza, você tem que pensar que tem alguém que vai descartar esses resíduos em algum lugar, como que você tem as pessoas que descartam resíduo, como que você vai disponibilizar as coletas desses resíduos durante o evento, e não só durante a realização do evento, mas na montagem do evento e desmontagem do evento, dependendo da tipologia do evento, você tem grandes quantidades de resíduos, né? Então, assim, comece pequeno, mas comece pensando sempre na cultura do evento, né? Eu sempre coloco que a gente precisa de 4 passos importantes. A gente precisa de propósito para fazer a sustentabilidade, precisamos de um pensamento sistêmico, porque a sustentabilidade é um sistema, então você trabalha com vários players que têm os seus próprios sistemas, mas você tem vários players trabalhando dentro do teu sistema. Nós precisamos de liderança, alguém que lidere o processo dentro da empresa, e nós precisamos de engajamento, porque sem engajamento de todos, tanto internamente quanto externamente, você não consegue desenvolver adequadamente a sustentabilidade, né? Então, esse é um pouquinho só de um overview aí do que é a norma e do que a gente pensa que pode ser feito em sustentabilidade.
Cara, e excelente, porque já dá para o produtor ter uma ideia, né, de comportamentos e decisões que ele pode fazer para ele se aproximar mais perto da norma, que é a diretriz que vai colocar você, produtor de eventos, mais próximo do seu sonho de tornar o seu evento sustentável, né? E já que a gente falou de alguns comportamentos e decisões, Daniel, eu queria que você trouxesse alguns exemplos de ações sustentáveis que você vê funcionando por aí, né? Pode citar, talvez, algum evento que você já viu acontecendo, pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, né? Mas só para o produtor que está ouvindo a gente ter uma ideia, né, de como que funcionam essas ações. Você já citou alguns comportamentos, decisões, mas vendo ali no dia a dia do evento acontecendo, o que você consegue compartilhar com a gente? Alisson, assim, obrigado pela oportunidade de poder falar isso, que eu acho que essa experiência, mais do que dizer fizemos isso, ela pode mostrar para as pessoas o que pode ser feito, né, e como pode ser feito. Então, assim, a gente trabalhou já com grandes eventos e com pequenos eventos. Nós normalmente fazemos aqui em São Paulo um evento que é da área de eventos, que é o Fórum Eventos. Normalmente a gente cuida da sustentabilidade do Fórum Eventos. Nós cuidamos da sustentabilidade do Prêmio Caio. Nós cuidamos da sustentabilidade do prêmio da Ampro também, Ampro Awards. Então, são alguns eventos, são relativamente grandes. O Prêmio Caio, por exemplo, esse ano teve 2.800 pessoas participando. Então, assim, jantar para essas 2.800 pessoas, é um serviço de jantar, é um serviço de resíduo, enfim, tem várias questões aí que envolvem. Mas também a gente tem experiências e eventos pequenos, exemplos pequenos. Ontem mesmo, por exemplo, nessa palestra que a gente fez para o Senac, era um grupo de pós-graduação de eventos do Senac, onde que a gente tenta entender um pouquinho, eles estão num trabalho de TCC, né, de pós-graduação, a gente tem que entender o que cada um está fazendo do grupo, né, e são coisas, às vezes, muito simples, né, às vezes, assim, nós vamos fazer um evento para 50 pessoas dentro de uma quadra de escola de samba, pensando nas mulheres e no público afro, que tem na região ali daquela escola de samba. Nós queremos dar valores, trazer cultura, trazer workshops, ateliês de cultura, tal. E aí, assim, a gente começa a questionar um pouco, mas ok, legal que vocês estão com esse propósito, muito bom, o quanto o propósito é muito legal, o que vocês podem fazer? Vocês vão ter refeições, não vão ter refeições? Nós vamos ter refeição, nós vamos ter um desfile de moda, que as pessoas, as próprias pessoas que vão estar trabalhando lá, as mulheres, elas vão desenvolver os adereços. Esses adereços, eles vão ser de materiais reutilizáveis ou reutilizados, estão pegando material que foi utilizado na escola de samba e vão reutilizar para fazer esse material ou não. Depois que vocês reutilizarem, o que vocês vão fazer com esse material? Nós queremos fazer uma compensação de carbono. Ok, a compensação de carbono para 50 pessoas até dá. Hoje a gente faz compensação de carbono para vários eventos enormes, né? Mas para um evento pequeno, às vezes o que vale a pena, por exemplo, é você pedir ajuda da comunidade e conseguir uma doação de plantas e, por exemplo, arborizar uma praça para aquela comunidade poder conviver dentro da praça. Isso, às vezes, tem muito mais valor, não tanto pela compensação, porque uma árvore, para começar a compensar, ela demora de 10 a 15 anos, estando grande para poder compensar, mas pelo fato de você poder trabalhar uma questão socioambiental, né? Você está levando recurso socioambiental, melhoria socioambiental para a comunidade. Então, isso às vezes vale muito mais a pena do que simplesmente vamos fazer uma compensação de carbono para dizer que fomos compliance com o carbono, né? Então, acho assim, tem vários exemplos, o exemplo desse é um que eu dei, né? Mas você tem outros pequenos exemplos, você fazer uma coleta seletiva, por exemplo, dentro do teu evento, para as pessoas descartarem, você trabalhar a comunicação para que as pessoas façam o descarte no lugar correto, porque normalmente as pessoas não fazem o descarte no lugar correto, por dois fatores. Um, porque não prestam atenção, isso é normal, e dois, muitas vezes elas querem descartar, mas a comunicação de orientação de onde descartar aquilo que ela está na mão, ou vai descartar, não está clara para saber o que ela vai descartar. Eu tenho um papel biodegradável com alimento, eu tenho 2 lixeiras lá, uma reciclável e uma não reciclável. Onde que eu descarto isso? Isso vai depender, evidentemente, do processo de destinação de resíduos que o evento está dando. Se o evento tiver uma destinação de resíduos que lá a empresa aceita receber o papel biodegradável, mesmo com restos de alimento, ok, então pode ser descartado no orgânico mesmo, né? Ou no reciclável, ou no orgânico, ou no
não reciclável. Então, sempre tem um lugarzinho de orgânico para as pessoas descartarem. Às vezes sobrou um pouquinho de alimento do que ela está comendo. Eu não quero, uma criança às vezes pega um alimento para comer, não quer comer o alimento inteiro. Onde que eu vou descartar esse alimento? Enfim, essas questões acho que são questões fáceis de serem trabalhadas no evento, né? Mas principalmente a comunicação, como você vai engajar esse público dentro daquilo que você quer de sustentabilidade para o teu evento. Caraca, que interessante. E parece ser mais fácil do que a gente imagina. Porque se você parar para pensar, produtor, todo evento ele tem um impacto, seja ambiental, seja social, e quando a gente dá um direcionamento para esse impacto, principalmente o que é social e o que é ambiental, pega a gente diretamente ali, né? Principalmente a vida da comunidade, os stakeholders, todo mundo que está em volta do evento, o local onde ele está acontecendo, todo mundo tem a ganhar com isso quando você faz um direcionamento correto ali do impacto do seu evento. E o Daniel aqui trouxe várias dicas para você, produtor pequenininho, produtor médio, produtor que já está também aí com seus eventos aí com bastante gente, né, com eventos grandes. Aqui recebemos várias dicas do Daniel para você otimizar aí o seu evento e ter um impacto ambiental correto, com direcionamento correto de resíduos, né? E as dicas não param por aqui, pessoal. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as tendências, né, para os próximos anos, né? Então, Daniel, olhando para frente, eu queria que você me comentasse como que você enxerga, né, o quadro de sustentabilidade dos eventos. Aí falando numa questão assim, médio prazo, não precisa assim idealizar um futuro perfeito, né? Mas o que você acha assim que vai ser de tendência para os eventos para os próximos anos, né? E também o que os produtores podem fazer de diferencial, pensando em futuro, né? Legal, Alisson. Eu queria antes retomar uma fala que você trouxe aí, super importante e muito bem levantada, Com certeza. que é a questão assim de a gente recebe muita solicitação que as pessoas, e a gente percebe muito isso nos eventos que a gente trabalha e nas empresas que a gente vai, que as empresas, às vezes, os eventos produtores não têm muita noção que eles já fazem algumas coisas de sustentabilidade, mas, porém, não sabem que fazem sustentabilidade. Então, a gente vê muito essa questão em empresa, né? Mas isso daqui você fala assim, eu, por exemplo, tenho... vamos pegar, independente de você ter... Vamos pegar em questão de acessibilidade e inclusão, você tem cotas, por exemplo, dentro de empresas, acima de 50 funcionários, você precisa ter um funcionário PCD e tal, mas independente disso, tem muitas empresas que não têm 50 funcionários e que vão trabalhar com evento e resolvem por conta própria ter profissionais PCD lá dentro, né? Muitas vezes ela nem sabe que isso é uma sustentabilidade dela, né? Que ela um trabalho de sustentabilidade que ela está fazendo. Ou acolhimento de comunidades, por exemplo, comunidades pretas, comunidades LGBTQIA+, outras comunidades, pessoas, por exemplo, em eventos, a gente leva... existe uma associação que ele trabalha com colocação profissional de jovens com síndrome de Down. Então, isso é fantástico. Então, a gente leva essas pessoas para dentro do evento, ajudarem, olha, como trabalham, você sabe a performance que eles têm, o cuidado que eles têm de lidar com as pessoas, com as situações, né? Então, assim, eu quis só puxar esse exemplo do que você tinha falado, porque é importante, assim, muitas vezes, assim, a empresa já faz alguma coisa, mas não imagina que aquilo que ela esteja fazendo seja já uma questão de sustentabilidade, né? Então, assim, terminado esse assunto, vamos para o nosso futuro, né? Não, excelente, Daniel. E você pode perceber, cara, que é vamos dizer assim, um movimento que a indústria de eventos já está fazendo há alguns anos, né? A questão de você trazer pessoas, minorias, vamos dizer assim, né? Para poder ocupar espaços ali no seu evento. Você traz ali também um descarte correto dos resíduos, você envolve ONGs, né, no planejamento do seu evento, você pega uma praça pública ali, como você mesmo disse, fez um evento grande que teve um impacto ambiental um pouco maior, por exemplo, como é a questão dos festivais, né, de música que acontece, pode pegar uma praça ali da comunidade e plantar árvores ali também. Então, existem várias ações que podem ser feitas e que as empresas também, às vezes, já faz, como você mesmo colocou, e que contam, né? Então, para o produtor pequeno, cara, às vezes está fazendo ali alguma coisa no dia a dia dele e está quebrando a cabeça falando, meu Deus, como que eu posso, né, entrar nessa onda sustentável? Às vezes, cara, você já está fazendo e só basta mesmo você se informar um pouco. E o melhor canal para você, produtor pequeno, se informar é aqui no Let's Talk,
onde a gente traz pessoas super cabeçonas, inteligentíssimas, como o Daniel hoje, que está dando uma aula para a gente aqui sobre sustentabilidade, coordenador brasileiro aqui da norma ISO 20121, que é a norma que traz diretrizes de sustentabilidade para eventos a nível nacional e em mais quantos países, Daniel? Hoje a norma é adotada por mais de 60 países. Olha que incrível, cara, para você ver o poder do conhecimento brasileiro que está aqui hoje batendo esse papo com a gente. Então, isso aqui é ouro, viu? Então, se você está gostando desse papo, você vai deixar o seu like agora mesmo, vai comentar, vai mandar para aquele amigo que sabe que está querendo botar o pezinho ali, deixar o seu evento mais sustentável, botar o pezinho ali na questão de ESG e não sabe como, então você vai enviar o link desse bate-papo aqui para aquele seu amigo, vai dar like, vai comentar bastante e vai salvar também para você não perder nenhum detalhe desse nosso papo. E voltando aqui para o último bloco, Daniel, a gente vai falar um pouquinho agora sobre futuro, né? Sobre as tendências, né? Sobre sustentabilidade em eventos. Isso pode ser também um pouco de spoiler sobre o que vocês estão pensando em trazer de novidade, se tem alguma diretriz nova que vocês estão de olho, algo que seja legal o produtor que está ouvindo a gente colocar no radar também. Então, Daniel, bem à vontade mesmo, para a gente poder finalizar esse papo assim com chave de ouro sobre essas tendências que estão se aproximando aí futuramente. Legal, Alisson. Eu acho que tem algumas tendências assim e caminhos que a sustentabilidade está seguindo nos eventos hoje. Então, hoje em dia, primeiro que a gente tem um problema de greenwashing, e essa palavra é importante a gente descrever. Greenwash, assim, é um termo em inglês, mas que ele significa basicamente assim, eu vou fingir que fiz, mas na realidade eu não fiz. Eu dei uma pintadinha de verde, assim, simplesmente, né? Para dizer que eu fiz, mas naquilo, na verdade, por trás e a fundo, ele não é uma questão de sustentabilidade, né? Ela não está envolvida dentro do escopo, né? E, evidentemente, esse greenwash surgiu dentro de um escopo ESG, quer dizer, ele serve tanto para governança quanto social como ambiental, mas existem outros termos que surgiram também, como social washing e assim por diante. Mas é importante a gente primeiro prestar atenção, né? E as mídias, todas as mídias, como vocês, por exemplo, Let's Talk, são importantes, têm um papel primordial nesse processo, que é justamente a informação crível, a informação verdadeira do que vocês estão passando, né? Verificar o que está sendo falado, verificar o que está sendo demonstrado, para que aquilo realmente seja algum conhecimento e se transforme, seja uma informação e se transforme num bom conhecimento, né? Isso não significa que você não possa fazer pequenas coisas. Quando eu falo, vamos fazer uma pequena gestão de resíduos, não significa em greenwash. Significa que a minha ação se baseia naquele momento em fazer simplesmente a gestão de resíduos. Amanhã eu vou fazer uma outra coisa melhor. Se nessa gestão eu conseguir captar, por exemplo, 50% dos recicláveis, ótimo. O ano que vem, o próximo evento, 80% e assim por diante. Então, isso não se trata de greenwash, se trata de uma metodologia que a gente chama de PDCA, de melhoria contínua, Plan, Do, Check e Action, de você melhorar o teu processo conforme o tempo for passando, né? Então, esse aspecto é muito importante de ser levantado, né? O outro aspecto importante de ser levantado, quando eu estou falando da divulgação para o público em geral, é você comunicar o que você faz. Olha, os resultados que nós tivemos foram assim, 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 foram esses, tais, 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 para as pessoas poderem participar, né? Então, você teve todo aquele teu público, teus fornecedores, teus stakeholders, o público visitante que participou do processo de sustentabilidade, mas depois não sabe exatamente o que aconteceu com os resultados. Então, você poder comunicar os resultados é muito importante, porque você traz esse público de volta com você, né? E ajuda esse público a crescer também. Uma outra questão que implica nessa comunicação desses resultados é a mensuração do que está sendo feito. Porque muitas empresas não mensuram, os eventos não mensuram. Coletamos resíduos, fizemos coletas de resíduos, abrangemos, incluímos minorias, incluímos acessibilidade, pensamos nas questões de mobilidade das pessoas dentro do evento. Ok, quais são os números disso? O que vocês pretendiam fazer? O que vocês conseguiram e o que se traduz isso? Né? Para que as pessoas possam mostrar. Isso serve até como uma gestão para você. Aquilo que a gente não mede, a gente não administra, e o que administra, a gente não consegue crescer. Então, a gente precisa medir para poder saber o que está acontecendo. Então, esses são os passos que eu vejo aí no futuro, as empresas medindo um pouco mais os seus passos de sustentabilidade em eventos, os seus eventos medindo um pouco mais, reportando isso de maneira séria, né, e adequada, o que pode ser feito. Eu acho que essa é uma tendência. É claro que a gente tem várias outras tendências aí no meio que eu posso
dizer, você pega, por exemplo, com o advento do ESG, tem um fato super importante que acho que é legal comentar. Assim, em 2017 e 2018, o maior fundo de investimentos do mundo, que é a BlackRock, que é responsável pelo quarto PIB do mundo, ou seja, ele, dentro dos investimentos dele, ele administra o quarto PIB do mundo, tem uma carteira de investimentos do quarto PIB. Ele entrou em contato com todas as empresas que ele administrava ou tinha a gestão na mão, e disse o seguinte, o dono disse o seguinte, olha, a partir do ano que vem, 70% das nossas empresas que têm fundos em ações em fundos, elas vão precisar ser compliance em ESG, governança social e ambiental. A partir desse momento, as empresas tiveram que se encaixar nesse processo, né? Então, você pega hoje, porque você tem uma movimentação, de um lado a sociedade está querendo ser um pouco mais ambientalmente correta, socialmente mais justa, né? A sociedade tem buscado isso, né? Então, a sociedade, de uma certa forma, pressiona, faz uma pressão para que essas coisas aconteçam. Mas, do outro lado também, financeiramente, hoje, as empresas que têm ação em bolsa, se elas não fizerem as ações que elas precisam fazer de sustentabilidade, elas serão pressionadas pelos seus acionistas e pela sociedade. Então, elas também precisam fazer isso, porque senão elas vão perder valor das ações em bolsa, né? Eu conto um caso, máximo, uma grande farmacêutica no mercado, que o CEO deixou de ganhar $790 mil de bônus porque não atingiu a meta de sustentabilidade da empresa. Aí você fala, bom, mas a empresa teve prejuízo? Não, a empresa teve 40% de lucro a mais do que teve no ano anterior. Mas ele não atingiu as metas de sustentabilidade, ele deixou de ganhar o bônus deles. Então, hoje, existem empresas, grandes empresas multinacionais, têm bônus de sustentabilidade para os seus CEOs. Então, e aí entra a questão do evento também. Seus eventos precisam estar alinhados com as suas diretrizes de sustentabilidade. Então, do outro lado, você tem também as empresas financeiramente sendo pressionadas em entrarem também na sustentabilidade, o que é muito bom para o mercado. De um lado, ele vai fazer o mercado crescer, claro que tem muita gente que está entrando fazendo greenwashing, mas tudo bem, isso faz parte do processo, a gente tem que limpar esses processos de greenwashing do mercado e ficar só com aquilo que realmente é bom, né, dentro do processo. É mais ou menos essa linha do que eu estou te falando, do que vem pelo futuro aí de sustentabilidade em eventos. Excelente, Daniel. Caraca, que aula, hein, produtor? Inclusive, só puxando aqui o fio, inclusive, a gente começa a perceber, Daniel, que deixa de ser cada vez mais tendência e passa a ser mais obrigação, onde o produtor, ele vê que ele está sendo bombardeado ali pelo público dele, porque está cobrando com que ele tenha ações mais sustentáveis de produção, o fornecedor dele, né, o patrocinador dele, ou seja, acaba se tornando menos tendência, acaba se tornando mais uma obrigação de mercado, e que é bom para todo mundo. Já estava na hora de acontecer essa virada de chave. A pandemia foi um período em que todos tivemos que nos readaptarmos, né? Todos tivemos que ressignificar a maneira de produzir qualquer coisa. E falando de eventos, né? As ações de ESG foram as que mais tiveram, eu acho que, crescimento, e isso é dado ao público ter percebido que não dá mais para a gente machucar o planeta e as pessoas em prol do lucro, né? O lucro, ele pode existir, sim, ele deve existir, mas ele precisa estar depois, né, do impacto ambiental, do impacto social e na vida das pessoas, porque afinal a gente vive num planeta que ele é todo integrado, e quanto mais a gente se integra a esse planeta, eu acho que mais lucrativo é para o nosso bolso também, né? E para finalizar aqui, Daniel, eu queria que você deixasse uma mensagem ou um conselho, né, para produtores de eventos que querem fazer diferente e, né, tem a oportunidade de te ouvir agora. Então, o que você deixaria de recadinho final, algum conselho, alguma puxada de orelha também, que às vezes é válido? Fica à vontade, Daniel. Legal. Acho que não tem, puxar a orelha, acho que não tem muito o que fazer, acho que as pessoas precisam entender a importância da sustentabilidade dentro dos eventos hoje em dia, né? Mas tem, acho que, uma questão legal aí de ser falada, que é assim, quando a gente pensa em sustentabilidade em eventos, a gente tem que pensar que ela é feita de pessoas para pessoas. Não tem outras coisas que não ser pessoas que estão fazendo e falando com pessoas e para pessoas. E essas informações, esse processo também vem de pessoas. Você tem todos os seus stakeholders trabalhando. Então, eu diria assim, que o importante de tudo isso é um diálogo, né? É buscar o diálogo.
Porque muitas vezes, embora eu queira fazer um processo, eu não tenho estrutura para fazer esse processo, né, de sustentabilidade. Então, assim, claro que você tem recurso, hoje a gente tem parceiros, por exemplo, que tem equipamentos de liofilização orgânica, que todo o resíduo orgânico do evento ele é coletado e depois de 24 horas você sai com um saquinho de adubo na tua mão, né, o visitante do evento. Isso custa caro, não posso fazer isso. Por outro lado, você tem coisas baratas de serem feitas, né? A gente, há 10 anos atrás, a gente fazia uma feira enorme e que o descarte dos estandes era todo jogado fora, todos os estandes eram jogados fora, basicamente a madeira. E a madeira dos estandes era jogada nas grandes caçambas e parecia aquele jogo de palito, você joga e fica um monte de palito um em cima do outro. E a gente dizia que as caçambas eram cheias de vazios, né? Tinha um monte de vazio. E aí só uma conversa com as montadoras, os expositores e organizadores, para que fracionassem, ao menos fracionassem a madeira, picassem, cortassem em tamanhos menores, a gente já conseguiu economizar na quantidade de caçambas que foram retiradas, porque elas foram melhor aproveitadas. Então são coisas assim básicas, às vezes não é uma coisa mirabolante, tecnológica que vai resolver, às vezes uma simples conversa, às vezes um insight que você tem, às vezes você perceber, entender qual que é o processo que aquilo está tendo e ver como que você pode interferir positivamente nesse processo, né? Sempre dentro do diálogo, trazendo as pessoas junto de você, porque a gente não engaja ninguém mandando, né? A gente engaja dialogando, né? Essa que é a ideia. Exatamente. E através do exemplo também, né? Eu acredito muito que a gente performa, né, os nossos objetivos e as pessoas se inspiram através disso. Verdade. Então, produtor, você que está começando, você que já tem alguns anos na área e está tropeçando aí nas suas ações de ESG, esse papo, ele é diretamente para você não se desesperar e para você colocar o seu pé no chão, observar ao seu redor e você ver quais são as ações que estão ali já acontecendo no seu negócio, no seu evento, porque às vezes é um pouquinho que você faz, mas que tem um impacto gigantesco na comunidade, na vida das pessoas e para o meio ambiente. E Daniel, depois desse recadinho final, cara, eu só tenho a agradecer a você. Obrigado, cara, você é uma mina de ouro, assim, de conhecimento de ESG, é uma honra enorme para nós aqui da Let's te ter batendo esse papo e dando essa aula para tantos produtores que devem estar se sentindo também super felizes de receber tanta informação quentinha, atual, e que parece que é uma informação que você só vira uma chave no cérebro, mas às vezes a gente precisa de ter essa mão amiga, de alguém com muitos anos de experiência no mercado, né, ajudando a gente a virar essa chave para a gente ter melhores insights aí em prol do meio ambiente, em prol das nossas comunidades. E quero te convidar, produtor, o recadinho final, né, se não pode faltar, eu vou repetir todo final de episódio aqui para você não esquecer o seu like, por favor, isso ajuda demais o engajamento aqui do canal. Não se esqueça de mandar esse vídeo para aquele produtor que precisa saber mais de ESG, precisa se engajar mais, afinal, a gente está no mundo conectado e quanto mais gente souber disso, melhor vai ser para você, para nós e para todo o planeta. E também não se esqueça de se inscrever aqui no Let's TV. A gente tem vídeos toda semana com novidades sobre o mundo dos eventos e, claro, estamos esperando você no próximo episódio do Let's Talk. Eu sou o Ali da Let's e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!